Oi, gente bonita, tudo bem com vocês? Deixa eu começar esse vídeo maravilhoso com uma pergunta muito simples. Você já teve a sensação de estar sempre cansado, mesmo dormindo bem? Você dorme 7, 8 horas, acorda e mesmo assim sente que a energia não voltou totalmente? Ou então percebe que o seu humor muda muito ao longo do dia? Uma hora você está bem, tranquilo, e algumas horas depois já está super irritado, sem paciência e sem foco. Aí você tenta explicar isso com alguma forma, como por exemplo, Deve ser estresse, ou deve ser rotina, talvez seja eu trabalhando demais. ou até mesmo o clássico falta de café. Aliás, o café virou praticamente um mecanismo de sobrevivência, né? A gente acorda cansado, toma café. Fica sem energia à tarde, toma mais café. É quase como se o café fosse um botão que reiniciasse o cérebro. Mas deixa eu comentar uma coisa que pouca gente considera. Existe uma condição muito comum no corpo humano chamada inflamação de baixo grau, ou uma inflamação leve e constante. E o curioso é que ela não aparece do jeito que a maioria das pessoas imaginam. Quando a gente pensa em inflamação, normalmente imaginamos algo muito evidente. Uma dor, uma vermelhidão, um inchaço, febre. Tipo, quando você torce o tornozelo ou corta o dedo, aquilo também é uma inflamação. Mas existe outro tipo de inflamação que é muito mais silencioso. Ele não chega causando alguma crise, ele chega causando pequenas alterações no funcionamento do corpo. Coisas como, por exemplo, cansaço constante, falta de energia, dificuldade de concentração, irritabilidade, uma digestão estranha, sensação de estufamento. Coisas que muitas pessoas simplesmente começam a normalizar, porque a rotina é muito corrida, o trabalho exige muito e a vida adulta não vem com um manual de instrução. Então, você pode pensar, Eu acho que é isso mesmo. só que nem sempre é. Muitas das vezes o corpo está tentando dar sinais de que alguma coisa não está funcionando tão bem quanto poderia. Em um dos cenários em que isso acontece com mais frequência é em pessoas que têm algum tipo de sensibilidade ou intolerâncias alimentares, porque nesses casos o sistema digestivo e o sistema imunológico podem ficar um pouco mais reativos. E aqui entra um detalhe que quase ninguém comenta. O seu intestino ele não serve só para digerir comida. Ele também é um dos centros mais importantes do sistema imunológico. Para você ter uma ideia, uma grande parte das células de defesa do corpo tem relação com o ambiente intestinal, ou seja, quando o intestino está funcionando bem, o corpo tende a trabalhar de uma forma mais equilibrada, mas quando o intestino está constantemente irritado ou sobrecarregado, o corpo pode entrar em um estado de alerta contínuo. Agora imagine a seguinte situação. Pensa em um alarme de incêndio. Quando tem fogo, ele precisa tocar. Este é exatamente o trabalho dele. Ele avisa que existe um problema e que ele precisa ser resolvido. Só que agora, imagina esse alarme de incêndio tocando o tempo todo, todos os dias, mesmo quando não tem nenhum incêndio. Em algum momento, isso começa a gerar um certo desgaste, e algo parecido pode acontecer dentro do seu corpo, quando existe realmente essa inflamação leve e constante. O sistema de defesa, ele fica ativado o tempo todo. Não é uma emergência grave, mas também não é exatamente um estado equilibrado. E aí, o corpo começa a gastar energia tendo que lidar com esse cenário. Energia que poderia estar sendo utilizado para outras coisas, como concentração, disposição, estabilidade de humor, funcionamento digestivo. Por isso, muitas das vezes as pessoas começam a perceber sintomas que parecem desconectados entre si. Cansaço, irritabilidade, digestão irregular, sensação de estufamento, falta de foco. E aí a pessoa tenta resolver cada sintoma separadamente. Toma mais café para ter mais energia, tenta dormir mais para ver se melhora o cansaço, corta alguns alimentos aleatoriamente para tentar resolver um desconforto intestinal. Só que muitas das vezes o que está acontecendo não é um problema isolado. É um contexto fisiológico maior acontecendo ao mesmo tempo. E é exatamente isso que eu quero te explicar hoje. Neste vídeo, a gente vai falar sobre 3 coisas muito importantes. O primeiro, a gente vai conversar um pouco sobre o que exatamente é essa inflamação leve e constante que pode acontecer no nosso corpo. O segundo, nós vamos compreender um pouco mais porque esse processo pode afetar não só a digestão, mas também a sua energia e o seu humor. Porque assim, existe uma conexão direta entre a inflamação, intestino e o cérebro. E o terceiro é o que você pode começar a observar no seu dia a dia para reduzir essa carga inflamatória e melhorar a relação do seu corpo com a alimentação.
especialmente se você já percebe que tem algum tipo de sensibilidade alimentar ou uma digestão mais delicada. Porque se você vive com restrição alimentar, intolerância alimentar, sensibilidade digestiva, talvez algumas dessas situações já sejam mais familiares para você. Você ajusta a alimentação, corta alimentos, tenta fazer tudo certo, começa a prestar mais atenção nos rótulos, evita certos tipos de ingredientes e mesmo assim você continua se sentindo cansada, estufado ou irritado. E em algum momento, muitas pessoas, que pode ser você também, começam a pensar que o problema é uma falta de disciplina e que talvez não estejam fazendo o suficiente. Mas muitas das vezes a explicação não está na falta do esforço, a explicação está na biologia do corpo. E entender como esse processo funciona muda completamente a forma como você enxerga estes tipos de sintomas. Então, agora que a gente já abriu esse cenário, eu quero me apresentar um pouco. Eu sou a Gabi Colombo, sou nutricionista, possuo sim intolerâncias alimentares, tenho intolerância à lactose e sensibilidade ao glúten não celíaca. Exatamente. Eu vivi por cerca de 6 anos aí nessa corrida. Muitas coisas aconteceram comigo no âmbito alimentar, no âmbito profissional, no âmbito estudantil, no âmbito familiar. Então, muitas coisas aconteceram tudo muito juntos. Então, veio também a questão de culpa, de questionamento, vieram também crises de ansiedade, depressão, e só depois disso eu resolvi cursar nutrição para entender um pouco mais sobre essas restrições alimentares que não estavam sendo ajudadas com profissionais da área. Então, hoje é a minha meta. A minha meta é trazer conforto, trazer estabilidade, trazer confiança, trazer liberdade para pessoas que possuem certos tipos de restrições alimentares, seja alguma sensibilidade não diagnosticada, simplesmente porque não sente bem consumindo aquele tipo de alimento e socialmente não é muito bem aceito. E aqui é uma área onde eu trago um pouco mais de conhecimento para a gente ter esse bate-papo e ninguém sair confuso daqui. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esses temas e agora que a gente já entendeu um pouco, vamos começar entendendo a parte mais fundamental desse vídeo? Porque a inflamação, por si só, não é o vilão da história. Na verdade, ele é um dos mecanismos de proteção mais importantes que o corpo humano possui. A inflamação não é necessariamente algo ruim. Na verdade, a inflamação é um dos mecanismos de defesa mais importantes do corpo humano. Sem a inflamação, o corpo simplesmente não conseguiria se proteger nem se reparar. Vou te dar um exemplo bem simples. Imagina que você corta o dedo. Em poucos minutos começam a acontecer várias coisas ao mesmo tempo. Os vasos sanguíneos daquela região dilatam. Células do sistema imunológico começam a migrar para aquele local. As moléculas inflamatórias, elas são liberadas para coordenar toda a resposta do corpo. Tudo isso faz parte de um processo muito organizado. O objetivo da inflamação ali é resolver o problema, limpar tecidos danificados, combater possíveis micro-organismos e iniciar um processo de cicatrização. Esse tipo de inflamação tem nome e chamamos isso de inflamação aguda. Ela começa, resolve o problema e depois desliga. Vai embora, vai resolver sua vida. Ou seja, ela aparece quando precisa e desaparece quando a função já foi cumprida. E quando isso acontece de forma correta, a inflamação, ela literalmente é uma ferramenta de sobrevivência. Agora começa uma parte muito interessante. O problema não é a inflamação em si. O problema acontece quando o corpo começa a viver em um estado de inflamação constante e de baixa intensidade. E é isso que chamamos de inflamação crônica de baixo grau. Aqui a dinâmica muda completamente, porque não estamos mais falando de um processo curto e de resolução rápida. Estamos falando de um sistema de defesa que fica ligado o tempo inteiro. Não é uma inflamação intensa como uma infecção grave, mas também não é um estado de equilíbrio. É como se o corpo estivesse sempre em um nível baixo de alerta, e isso tem um custo fisiológico, porque ativar o sistema imunológico consome energia, mobiliza recursos metabólicos e altera vários sistemas do organismo ao mesmo tempo. Agora vem a pergunta natural. Se isso é tão desgastante, por que o corpo entra nesse estado? Na maioria das vezes, isso acontece porque existem muitos estímulos constantes que mantêm esse sistema imunológico ativado. Alguns desses estímulos são bastante comuns no estilo de vida moderno, como, por exemplo, uma alimentação muito rica em ultraprocessados, ou até mesmo um excesso de açúcares refinados, alterações na microbiota intestinal, privação de sono, estresse crônico e um fator que aparece com bastante frequência, que são as intolerâncias e as sensibilidades alimentares. Porque quando o corpo entra repetidamente em contato com substâncias que ele tem dificuldade de processar ou tolerar,
Isso pode gerar pequenas ativações inflamatórias repetidas. E pequenas ativações repetidas ao longo do tempo podem se transformar em uma inflamação persistente. Agora, uma peça fundamental deste quebra-cabeça: o intestino. Muita gente ainda pensa que o intestino é apenas como um órgão de digestão, mas, biologicamente, ele é muito, mas muito mais do que isso. O intestino é uma das maiores interfaces entre o corpo e o ambiente externo. Pensa comigo. Tudo que você come, tudo que você bebe, ingere, passa exatamente ali, no intestino. Isso significa que o intestino ele precisa tomar decisões o tempo todo. Ele precisa reconhecer o que é nutriente seguro e o que pode ser potencialmente perigoso. Para fazer isso, o intestino ele trabalha em conjunto com o seu sistema imunológico. E por isso existe uma grande concentração de células imunológicas associadas ao tecido intestinal. Muitos pesquisadores estimam que uma parcela significativa da atividade imunológica do corpo esteja ali, relacionada ao trato gastrointestinal. Ou seja, o intestino não é apenas um tubo digestivo que entra a comida e sai a. Ele também é um centro de vigilância imunológico. Agora imagina o que acontece quando esse ambiente intestinal começa a sofrer alterações. Por exemplo, desequilíbrios na microbiota intestinal, irritações frequentes na mucosa ou exposição repetida a alimentos que geram uma reação. Uma das consequências possíveis é realmente o aumento da permeabilidade intestinal. Talvez você já tenha ouvido o termo popular intestino permeável. O que isso significa na prática? O nosso intestino tem uma parede e ele funciona como uma barreira seletiva. Ele permite a passagem de nutrientes que já foram digeridos, mas impede a entrada de substâncias que o corpo não deveria absorver naquele momento. Quando essa barreira ela funciona bem, o sistema imunológico ele fica relativamente tranquilo. Mas quando a permeabilidade ela aumenta, fragmentos alimentares, toxinas bacterianas ou outras moléculas podem atravessar essa barreira com mais facilidade. E quando o sistema imunológico percebe essas substâncias circulando, ele faz exatamente aquilo que ele foi programado para fazer. Ele reage. Células de defesa são ativadas nesses momentos. Mediadores inflamatórios começam a ser liberados. E um pouco mais técnico, ocitocinas inflamatórias entram em circulação. E novamente, isso não acontece necessariamente com uma inflamação dramática, mas pode gerar uma ativação leve, contínua e persistente. E ao longo do tempo, esse tipo de inflamação começa a afetar vários sistemas do corpo: o metabolismo, produções de energia, regulação do apetite e até sistemas que muita gente não imagina que tenham relação com a inflamação, como, por exemplo, o humor e a capacidade de concentração. E é exatamente aí que a história começa a ficar ainda mais interessante. Porque a inflamação ela não afeta apenas tecidos periféricos do corpo. Ela também pode influenciar a forma como o cérebro ele funciona. Mas para entender essa conexão entre inflamação, energia e humor, a gente precisa falar sobre uma coisa fundamental na biologia do corpo, que é como o sistema imunológico conversa com o cérebro. E é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Agora vem uma das partes mais importantes para você entender o que está acontecendo com o seu corpo. Quando falamos que a inflamação causa cansaço, muita gente imagina que é apenas uma sensação vaga. Mas, na verdade, existe um processo biológico muito concreto acontecendo dentro do seu organismo. A inflamação não é apenas um estado, ela é uma resposta ativa do sistema imunológico. E manter essa resposta ativa custa muita energia para o corpo. Vamos entender os 3 principais mecanismos pelos quais a inflamação literalmente rouba a sua energia. A inflamação consome energia. O primeiro ponto é algo que poucas pessoas percebem. O sistema imunológico é metabolicamente extremamente caro. Ou seja, ativar esse sistema imunológico exige uma quantidade enorme de recursos do corpo. Quando o organismo detecta algum tipo de ameaça, seja uma infecção, seja toxinas, estresse metabólico ou até mesmo uma inflamação crônica, causada pelo estilo de vida, ele entra em um modo de defesa biológica. Nesse modo, várias coisas começam a acontecer ao mesmo tempo. O corpo aumenta a produção de ocitocinas inflamatórias. O que são isso? São moléculas sinalizadoras usadas pelo sistema imunológico para coordenar essa resposta inflamatória. Essas ocitocinas ativam as células de defesa, que recrutam mais células imunológicas e aumentam esse estado de vigilância do organismo. Só que tudo isso precisa de energia.
E para manter essa resposta ativa, o corpo aumenta o gasto energético basal. O que é gasto energético basal? Você passa a gastar mais energia apenas para manter o sistema imune funcionando. Além disso, ocorre uma reprogramação do metabolismo. O organismo, ele começa a redirecionar os nutrientes e energia para sustentar a resposta inflamatória. Glicose, aminoácidos, lipídios passam a ser utilizados para alimentar as células do sistema imunológico, produzir mediadores inflamatórios e sustentar processos de defesa. O problema é que essa energia precisa sair de algum lugar. Muitas das vezes ela é desviada de outras funções do corpo. Funções como manutenção da energia física, clareza mental, capacidade de concentração, regulação do humor, recuperação muscular. Tudo isso começa a receber menos recurso energético. O resultado é que, mesmo que você durma bem ou se alimente relativamente bem, você pode começar a se sentir mais cansado, com essa fadiga mais constante, queda de produtividade, sensação de cansaço, sem motivo aparente, porque biologicamente o seu corpo está priorizando sobreviver, não necessariamente performar bem. O segundo ponto é inflamações afetam as mitocôndrias. As mitocôndrias são estruturas dentro da célula, responsável por produzir ATP, que é basicamente a moeda de energia do corpo. Toda atividade celular depende de ATP. O seu movimento celular, o seu funcionamento do cérebro, a produção hormonal, digestão, regeneração celular, tudo isso exige ATP. Quando existe inflamação crônica de baixo grau, que é muito comum no estilo de vidas atuais, várias substâncias inflamatórias começam a interferir no funcionamento das mitocôndrias. Ocitocinas inflamatórias e espécies reativas de oxigênio podem gerar estresse oxidativo dentro das células. E esse estresse pode danificar componentes das mitocôndrias importantes, como as membranas, as enzimas de cadeia respiratória e até mesmo o próprio DNA da mitocôndria. Quando isso acontece, a eficiência das mitocôndrias diminui, mas elas continuam funcionando, mas produzindo menos ATP para a mesma quantidade de nutrientes consumidos. Um resumo: é como se a usina de energia da célula começasse a operar de forma menos eficiente. O resultado prático disso é muito claro na experiência do dia a dia. Você sente menos energia disponível, o cansaço aparece mais rápido, a recuperação física demora mais e tarefas que antes pareciam simples começam a exigir muito mais esforço. Por quê? Precisa de muito mais energia para gerar pouco ATP. Precisa de muito mais mitocôndrias para produzir a mesma quantidade de ATP. Por isso, muitas pessoas com inflamação crônica relatam como: eu durmo, mas acordo super cansada. Eu começo meu dia bem, mas minha energia acaba tão rápido. Parece que minha bateria descarrega muito rápido. Esse tipo de sensação muitas das vezes está ligado justamente a essa redução da eficiência da mitocôndria, causada por processos inflamatórios. E o terceiro é a inflamação, que altera a regulação da glicose. A inflamação crônica pode interferir em um dos principais hormônios metabólicos do corpo, a insulina. E ela é responsável por permitir que a glicose presente no sangue entre nas células para ser usada como fonte de energia. Mas quando o organismo está em um estado inflamatório constante, várias vias inflamatórias podem prejudicar a sinalização da insulina. Este processo ele é conhecido como resistência à insulina. Ou seja, as células elas começam a responder menos à insulina. A glicose ela tem mais dificuldade para entrar nelas. E isso gera dois efeitos importantes. Primeiro, a glicose pode permanecer elevada no sangue por mais tempo. E o segundo, as células passam a ter mais dificuldade para acessar essa energia. Ou seja, mesmo tendo glicose circulando no seu sangue, o corpo pode ter dificuldade em utilizar ela de forma eficiente. E isso cria uma sensação muito comum, que é uma energia instável ao longo do dia. Picos e quedas de energia começam a acontecer com mais frequência. Você pode sentir momentos de energia seguido por quedas bruscas, aumento da fome entre refeições, desejo frequente por alimentos ricos em açúcar ou carboidratos, e dificuldade de concentração, queda do foco mental. E essas oscilações acontecem porque o sistema metabólico ele perde essa capacidade de manter a energia estável.
Em vez de uma liberação equilibrada da energia ao longo do dia, o organismo passa a operar em um padrão mais instável. E essa instabilidade energética contribui diretamente para essa sensação de fadiga. Então, quando falamos que a inflamação ela rouba sua energia, isso não é apenas uma metáfora. Existem mecanismos biológicos claros acontecendo. O sistema imunológico consumindo sua energia, mitocôndrias funcionando com menor eficiência, alterações na regulação da glicose, tudo isso combinado cria um cenário em que o corpo ele simplesmente tem menos energia disponível para as atividades do dia a dia. E o mais importante, muitas vezes essa inflamação não é causada por uma doença grave. Ela pode estar relacionada a fatores muito comuns da vida, como, por exemplo, uma alimentação pró-inflamatória, privação de sono, estresse crônico, sedentarismo, excesso de ultraprocessados. Bom, nos próximos minutos nós vamos entender quais são esses sinais que o corpo pode indicar que a inflamação está presente, mesmo quando ela não é óbvia. Agora a gente chegou numa parte que surpreende muita gente. Porque quando falamos de inflamação, a maioria das pessoas pensam apenas com sintomas físicos, como por exemplo inchaço, dor, problemas digestivos, mas a inflamação também pode afetar algo muito mais sutil, o seu estado mental e emocional. Irritabilidade, ansiedade, falta de motivação, dificuldade de concentração. Isso acontece porque existe uma conexão direta entre as duas estruturas que muita gente imagina como separadas, que é o intestino e o cérebro, o famoso eixo intestino e cérebro. O intestino e o cérebro estão em constante comunicação. E essa comunicação acontece através de um sistema complexo que envolve nervos, hormônios, mensageiros imunológicos e metabólicos, produzidos pela microbiota intestinal. Esse sistema de comunicação é reconhecida como o eixo intestino-cérebro, e ela funciona em duas direções. O cérebro influencia o intestino e o intestino influencia o cérebro. Por isso, situações de estresse, por exemplo, podem alterar o funcionamento intestinal, mas o caminho contrário também acontece. Alterações no intestino podem modificar sinais que chegam ao cérebro. E quando existe uma inflamação intestinal, esse sistema de comunicação pode começar a enviar mensagens biológicas diferentes para o sistema nervoso. Como a inflamação do intestino chega ao cérebro? Bom, quando ocorre uma inflamação no intestino, várias moléculas inflamatórias começam a ser liberadas. Entre elas estão as ocitocinas inflamatórias, que são utilizadas pelo sistema imunológico para coordenar respostas de defesa. Essas ocitocinas podem entrar na circulação e interagir com o sistema nervoso central. Elas também podem sinalizar através do nervo vago, que é uma das principais vias de comunicação entre o intestino e o cérebro. O resultado é que o cérebro ele começa a receber sinais que indicam que existe um tipo de um desafio fisiológico acontecendo no organismo. E quando o cérebro ele interpreta esses sinais inflamatórios, ele pode alterar vários sistemas neurais, inclusive aqueles que regulam o seu humor, motivação e energia mental. Neurotransmissores entram em ação. E agora, um ponto muito importante dessa história. O intestino tem uma relação muito forte com a produção e regulação de neurotransmissores, que são moléculas que permitem a comunicação entre os neurônios. Eles influenciam diretamente como nos sentimos, pensamos, reagimos ao ambiente. Um exemplo muito conhecido é a serotonina. A serotonina está envolvida na regulação de humor, sensação de bem-estar, sono, apetite. Grande parte da serotonina produzida no corpo está associada no trato gastrointestinal. Isso não significa que toda a serotonina intestinal vai diretamente para o cérebro, mas mostra o quanto o sistema digestivo participa dessa regulação. Quando existe inflamação intestinal ou alterações na microbiota, esse equilíbrio pode ser afetado. Também, além da serotonina, outros neurotransmissores também podem ser impactados, como, por exemplo, a dopamina, relacionada à motivação, compensa e foco, e GABA, que atua como um neurotransmissor inibitório importante para a sensação de calma e estabilidade emocional. Alterações inflamatórias no organismo podem modificar a produção, disponibilidade ou sinalização dessas moléculas. E quando isso acontece, a pessoa começa a perceber mudanças no estado mental. Na prática, o que muitas das pessoas começam a perceber são mudanças sutis, mas persistentes. Uma irritabilidade maior ao longo do dia, sensação de ansiedade sem muito motivo claro, dificuldade de manter o foco em tarefas que antes eram simples,
queda de motivação ou aquela sensação que o cérebro parece estar funcionando em um ritmo mais lento. E isso muitas das vezes gera confusão, porque você pode tentar explicar esses sintomas apenas pelo lado psicológico. Talvez eu esteja estressado, talvez eu esteja apenas cansado, talvez seja falta de disciplina. Mas, em alguns casos, existe também um componente biológico e inflamatório contribuindo para esse quadro. Uma forma simples de entender isso é imaginar o cérebro como um sistema operacional. Quando o corpo está equilibrado, os processos funcionam de forma relativamente estável. Mas quando existe inflamação constante no organismo, é como se vários aplicativos estivessem rodando no mesmo tempo em segundo plano. E esses aplicativos consomem memória, consomem energia e capacidade de processamento. O sistema continua funcionando, mas ele fica mais lento, mais instável, mais sobrecarregado. E é exatamente essa sobrecarga fisiológica que pode contribuir para alterações no humor, na clareza mental e na capacidade de concentração. Por isso, quando falamos de inflamação crônica de baixo grau, não estamos falando apenas em algo que afeta o corpo físico. Estamos falando de um processo que pode influenciar a sua energia, o seu metabolismo, a sua digestão e também como o cérebro regula suas emoções e cognição. E o mais importante é que muitas pessoas vivem com esse tipo de inflamação leve durante anos, sem perceber. Porque os sintomas não aparecem como uma doença clara. Eles aparecem com um conjunto de sinais confusos. Um cansaço constante, uma digestão irregular, uma energia instável, alterações de humor, dificuldade de foco. E é exatamente por isso que entender esses mecanismos pode ser tão importante. Porque quando você entende o que está acontecendo biologicamente, fica muito mais fácil começar a agir sobre as causas. Agora vem uma pergunta importante. Se essa inflamação de baixo grau pode afetar sua energia, seu metabolismo e até o seu humor, como perceber que isso pode estar acontecendo no seu corpo? O desafio é que esse tipo de inflamação raramente acontece como uma doença óbvia. Ela costuma se manifestar através de sinais difusos, que muitas pessoas acabam normalizando com o passar do tempo. Você começa a achar que aquilo é apenas parte da sua rotina, que você é assim e que sempre foi assim, ou que o seu intestino funciona sempre dessa forma. Eu até já pensei, Meu intestino sempre foi meio estranho. Eu sempre fico cansada. Eu sou assim. não, você não é assim. Porque quando olhamos com mais atenção para alguns padrões, eles começam a aparecer. E um dos sinais mais comuns é a fadiga persistente. Não é apenas aquele cansaço normal depois de um dia cheio. É aquela sensação de que a energia nunca está completamente restaurada, mesmo depois de dormir. E isso acontece porque a inflamação ela mantém o sistema imunológico constantemente ativado. E manter esse sistema ativo exige energia metabólica. O corpo começa a redirecionar recursos para sustentar os processos de defesa, produções de ocitocinas e manutenção do estado de alerta do seu sistema imunológico. Isso significa que menos energia fica disponível para outras funções do organismo. O resultado é que o corpo continua funcionando, mas com uma sensação constante de bateria baixa. Outro sinal muito comum é a instabilidade digestiva. Não estamos falando necessariamente de uma doença digestiva grave, mas de um intestino que parece nunca estar completamente equilibrado. Em alguns dias funciona melhor, em outros parecem sintomas como desconforto, uma distensão abdominal, uma sensação de digestão mais lenta, alterações no ritmo intestinal. E isso acontece porque a inflamação pode alterar vários aspectos da fisiologia digestiva. Ela pode modificar a motilidade intestinal, ou seja, o caminho, o movimento que as fezes fazem no seu intestino. A secreção das enzimas digestivas, como por exemplo a intolerância à lactose, e desequilíbrio da microbiota intestinal. E essas mudanças elas interferem diretamente na eficiência da sua digestão como um todo. E quando a digestão se torna menos eficiente, o intestino começa a gerar mais sintomas de desconforto. O estufamento abdominal é um outro sintoma muito frequente em quadros inflamatórios intestinais. Ele começa a ter relações com dois fatores principais. O primeiro é a fermentação natural. Quando determinados alimentos não são completamente digeridos ou absorvidos no intestino, eles acabam sendo fermentados pelas bactérias. Quando essa fermentação ocorre em excesso, o resultado ele pode ser realmente essa distensão abdominal. Então você fica com aquele barrigão duro, uma barriga mais inchada, um desconforto após sua refeição. E isso é muito chato, né? Bom, um segundo fator é a própria inflamação da mucosa intestinal. Processos inflamatórios podem alterar essa sensibilidade visceral e a motilidade do intestino,
fazendo com que pequenas quantidades de gás ou alimento gerem uma sensação de estufamento maior do que o normal. A produção de gases também faz parte do sistema normal do funcionamento do intestino, mas quando ela se torna excessiva ou frequente, pode indicar algo no processo digestivo que não está rolando, não está bem não. Isso pode acontecer por diferentes motivos, entre eles estão as alterações na microbiota intestinal, fermentação aumentada de carboidratos, ou até mesmo uma digestão incompleta de alguns tipos de alimento. Quando existe uma inflamação intestinal ou desequilíbrio na microbiota, certos grupos bacterianos podem se tornar mais predominantes. E algumas dessas bactérias, elas podem produzir mais gases durante o processo de fermentação. E o resultado são sintomas como a flatulência frequente, a distensão abdominal, um desconforto após a sua refeição. E um outro sinal, menos óbvio, mas relativamente comum, é ter uma pele mais reativa. A pele também é influenciada por processos inflamatórios sistêmicos. Quando o corpo está em um estado inflamatório constante, mediadores inflamatórios podem circular pelo organismo e afetar tecidos periféricos. Isso pode contribuir para sintomas como sensibilidade cutânea, vermelhidão, acne inflamatória, dermatites em algumas pessoas, e este fenômeno está ligado ao conceito de que o corpo funciona como um sistema integrado. Alterações intestinais e imunológicas podem repercutir em órgãos aparentemente distantes, como a pele. Outro sinal que muitas pessoas relatam é a sensação de mente mais lenta ou dificuldade de foco. Isso pode estar relacionado a vários fatores, mas eu vou citar alguns deles, como a alteração da regulação da glicose, uma inflamação sistêmica, interferências inflamatórias em neurotransmissores, e tudo isso pode influenciar circuitos neurais envolvidos em atenção, motivação e processamento cognitivo. Além disso, oscilações na disponibilidade de energia celular também podem afetar o desempenho cognitivo. O resultado pode ser aquela sensação conhecida como uma cabeça pesada, dificuldade de raciocinar, uma falta de clareza mental, uma irritabilidade sem motivo claro. Por fim, muitas pessoas relatam mudanças no humor, uma irritabilidade maior, menor tolerância de estresse, oscilações hormonais mais frequentes. Como vimos anteriormente, isso pode estar relacionado a interações entre inflamação sistêmica, eixo intestino-cérebro e relações de neurotransmissores. Quando esses sistemas eles ficam desregulados, o cérebro ele pode interpretar sinais biológicos que favorecem estados emocionais um pouco mais reativos. Agora entra um ponto muito importante para quem vive com a restrição alimentar. Em muitas pessoas com intolerâncias ou sensibilidades alimentares, o organismo ele pode ser repetidamente exposto a substâncias que desencadeiam algum grau de inflamação intestinal. Isso não significa necessariamente uma reação grave imediata, mas pode gerar pequenos processos inflamatórios repetidos ao longo do tempo. Alguns exemplos incluem a lactose em pessoas com deficiência de lactose, pois quando a lactose ela não é ingerida adequadamente, ela chega ao intestino e é fermentada pelas bactérias, produzindo gases e metabólitos que podem gerar desconforto ou inflamação local. Um outro exemplo são as sensibilidades ao glúten, que em algumas pessoas podem desencadear sintomas digestivos e inflamatórios, mesmo sem a doença celíaca. Também existe os food maps, que são carboidratos fermentáveis presentes em diversos alimentos e que podem gerar fermentação intestinal excessiva em pessoas mais sensíveis. E claro, o consumo frequente de alimentos ultraprocessados, que pode contribuir para a alteração da microbiota intestinal, aumento da permeabilidade intestinal e ativação de processos inflamatórios. O ponto importante aqui não é olhar para esses sintomas de forma isolada, mas perceber quando vários deles começam a aparecer ao mesmo tempo e de forma persistente. Cansaço constante, digestão irregular, estufamento frequente, oscilações de humor, dificuldade de concentração. Quando esses sinais aparecem juntos, eles podem indicar que o corpo está lidando com algum grau de inflamação crônica de baixo. E a boa notícia é que muitos desses fatores que contribuem para esse processo podem ser ajustados no dia a dia. E é exatamente isso que vamos falar agora. Agora vem uma parte importante da nossa conversa, porque quando alguém começa a perceber que tem sintomas digestivos, cansaço constante ou possíveis intolerâncias alimentares, normalmente essa pessoa começa a tentar resolver. Isso é positivo, não estou tirando mérito. O problema é que muitas dessas pessoas acabam entrando em estratégias que parecem lógicas no começo, mas no longo prazo podem piorar a relação com a comida e até manter o problema. Na prática, existem 3 erros
muito comuns que aparecem quando pessoas tentam lidar com inflamação intestinal ou sensibilidade alimentar, sem entender completamente o que está acontecendo. O primeiro erro é cortar alimentos de forma aleatória. Isso costuma acontecer porque a pessoa começa a associar sintomas a determinados alimentos. Por exemplo, você consome alguma coisa e sente estufamento ou desconforto algumas horas depois, e automaticamente conclui que aquele alimento foi o responsável. Então, retira. Depois de alguns dias surge outro episódio de desconforto, talvez relacionado a outro fator, como estresse, alteração de sono ou algum tipo de combinação alimentar. Mas aí você associa aquele desconforto a outro tipo de alimento. E um novo alimento entra na lista de proibidos. E com o tempo você pode começar a construir uma lista cada vez maior de alimentos que acredita que não pode consumir. O problema é que o sistema digestivo é muito mais complexo do que uma relação simples de causa e efeito entre um alimento isolado e um sintoma. Existem muitos fatores envolvidos, como, por exemplo, a velocidade da digestão, a composição da refeição, o estado da microbiota intestinal, o seu nível de estresse, sua qualidade do sono, o seu funcionamento da motilidade intestinal. Ou seja, um mesmo alimento pode gerar respostas diferentes, dependendo do contexto fisiológico do seu organismo, naquele momento. Quando alguém começa a retirar alimentos sem critério ou investigação adequada, ocorre o risco de eliminar alimentos que, na verdade, não eram o verdadeiro problema. E isso pode levar a uma alimentação cada vez mais limitada, sem necessariamente resolver a causa dos sintomas. O segundo erro é viver em uma dieta extremamente restrita, pois ele começa a aparecer como uma consequência do primeiro. Depois de cortar vários alimentos, muitas pessoas passam a viver uma dieta extremamente restrita. E aqui existe um paradoxo muito interessante. Em alguns casos, restrições temporárias fazem parte do tratamento de determinadas condições digestivas. Mas quando a restrição se torna permanente e excessiva, ela pode gerar novos problemas. Primeiro, porque dietas muito restritivas podem reduzir a diversidade alimentar. E essa diversidade alimentar é um dos fatores mais importantes para manter uma microbiota intestinal saudável. Diferentes grupos de bactérias intestinais utilizam diferentes tipos de fibras compostos presentes nos alimentos. Quando a dieta se torna muito limitada, alguns desses grupos bacterianos deixam de receber substrato para crescer e se manter. Com o tempo, isso pode reduzir a diversidade da microbiota intestinal. E uma microbiota intestinal menos diversa pode estar associada a menor resiliência metabólica e maior vulnerabilidade a processos inflamatórios. Além disso, dietas extremamente restritas podem gerar um efeito psicológico importante. A pessoa passa a viver em um estado constante de hipervigilância alimentar. Cada refeição vira uma fonte potencial de preocupação. E então começa a pensar: será que isso vai me fazer mal? Será que eu posso comer isso? Será que eu vou passar mal depois de comer isso? Esse tipo de relação com a comida pode gerar grande ansiedade alimentar e aumentar ainda mais o estresse fisiológico. E o estresse, ironicamente, também pode afetar negativamente o funcionamento do seu intestino. E o terceiro erro é comprar suplementos sem entender a causa. E esse erro é tentar resolver o problema apenas com suplementos de forma isolada. Hoje, existe uma enorme quantidade de produtos prometendo melhorar a digestão, reduzir a inflamação ou restaurar a microbiota intestinal. Probióticos, enzimas digestivas, suplementos anti-inflamatórios. E alguns desses recursos realmente podem ser úteis em determinados contextos. O problema é quando eles são utilizados sem entender qual é o mecanismo que está gerando esses sintomas. Porque diferentes causas podem gerar sintomas muito parecidos. Uma pessoa pode ter estufamento por intolerância à lactose. Outra pode ter estufamento por fermentação excessiva de FODMAPs. Cada um desses cenários exige estratégias diferentes. Quando alguém tenta resolver tudo apenas adicionando suplementos sem investigar a causa do problema, existe um risco de apenas mascarar sintomas temporariamente, sem realmente resolver o que está acontecendo no organismo. Quando esses três comportamentos se combinam, cortar alimentos de forma aleatória, viver em dieta extremamente restrita e tentar resolver tudo com suplementos, o que muitas vezes surge é um cenário de frustração. A pessoa continua tendo sintomas, mas agora também convive com o medo alimentar, ansiedade em relação à comida, uma dieta cada vez mais limitada e a sensação de que nada funciona. E isso é muito mais comum do que se parece, principalmente entre pessoas que estão tentando lidar sozinhas com a intolerância alimentar ou uma digestão mais sensível. Mas uma boa notícia é que existe uma forma muito mais racional e eficiente de lidar com este processo. Em vez de entrar em um ciclo de restrição e de tentativa e erro, é possível entender quais os fatores
realmente estão gerando inflamação no seu caso específico e construir uma estratégia alimentar que respeite o funcionamento do seu corpo. E é exatamente isso que vamos falar agora. Bom, depois de entender como a inflamação pode afetar a energia, digestão e até o humor, surge mais uma pergunta muito importante. Então, o que realmente funciona para melhorar a inflamação? Porque, como vimos antes, muitas pessoas entram nesse ciclo de tentativa e erro. Cortam alimentos, testam suplementos, mudam a dieta várias vezes, mas sem entender o que realmente está acontecendo no organismo. E essas tentativas acabam sendo mais baseadas em suposição do que em uma estratégia. E quando falamos de digestão, inflamação, intolerâncias alimentares, existe uma lógica fisiológica que precisa ser muito respeitada. E o caminho mais eficiente geralmente passa por 3 etapas principais. Passo 1. Identificar os gatilhos. O primeiro passo não é sair retirando alimentos. O primeiro passo é entender o que realmente está ativando o seu sintoma no corpo. Porque diferentes pessoas podem ter sintomas muito parecidos, mas por causas completamente diferentes. A pessoa pode ter desconforto digestivo por intolerância à lactose causada pela redução da enzima lactase no intestino. Outra pessoa pode ter fermentação excessiva de carboidratos fermentáveis. E outra pode ter sintomas relacionados a alterações na microbiota intestinal. Outra pode ter sintomas que aparecem principalmente em períodos de estresse e privação de sono, que também afetam diretamente o funcionamento do eixo do intestino e do cérebro. Ou seja, o sintoma pode parecer o mesmo, mas o mecanismo por trás dele pode ser completamente diferente. Por isso, a investigação precisa considerar alguns pontos importantes. O primeiro é possíveis intolerâncias alimentares. Algumas intolerâncias são bem conhecidas, como a intolerância à lactose. Quando a enzima lactase é insuficiente, a lactose ela não é completamente digerida no intestino delgado. Ela chega no intestino grosso e passa a ser fermentada pelas bactérias intestinais, gerando esses gases metabólicos que podem causar o estofamento, dor abdominal e alterações no trânsito intestinal. Segundo, padrões alimentares. Não é apenas o alimento isolado que importa, mas também como ele aparece dentro do contexto da sua alimentação. Por exemplo, frequências de ultraprocessados, quantidade de fibras, variedade alimentar, combinações alimentares, todos esses fatores influenciam diretamente na composição da sua microbiota intestinal e o funcionamento digestivo. O terceiro ponto é a saúde intestinal como um todo. Isso inclui aspectos como o equilíbrio da microbiota, integridade da barreira intestinal, motilidade do trato gastrointestinal. Quando esses sintomas estão desregulados, o intestino ele pode se tornar mais sensível e reagir de forma exagerada a estímulos que normalmente seriam bem tolerados. Por isso, antes de pensar em soluções, é fundamental entender quais são esses gatilhos específicos para cada pessoa. Bom, depois de identificar os possíveis gatilhos, o segundo passo é reconstruir as condições para uma digestão mais eficiente. Isso é algo que muitas das vezes é negligenciado, porque muita gente foca apenas no que comer, mas esquece como o corpo digere também, porque isso importa. A digestão começa antes mesmo do alimento chegar no estômago. Ele começa com estímulos sensoriais, como cheiro, sabor, mastigação, que ativam respostas neurais e hormonais, preparando todo o sistema digestivo. Quando a digestão funciona bem, vários processos acontecem de forma coordenada. Produção de ácido gástrico, liberação de enzimas digestivas, concentrações organizadas do trato gastrointestinal, absorção eficiente de nutrientes, mas quando o sistema digestivo ele está sobrecarregado ou inflamado, essa eficiência pode diminuir significativamente. Por isso, muitas estratégias focam em facilitar o trabalho do sistema digestivo enquanto ele se recupera. Alguns princípios costumam ajudar nesse processo, como, por exemplo, priorizar alimentos com boa digestibilidade. Isso inclui alimentos menos processados, preparações mais simples e combinações alimentares que não sobrecarreguem o trato digestivo. Ou manter certa previsibilidade alimentar. Por exemplo, porque o sistema digestivo ele responde bem a ritmos relativamente estáveis de alimentação. Horários muito irregulares ou longos períodos de jejum seguidos de refeições muito grandes podem dificultar a regulação da motilidade intestinal, ou até mesmo a mastigação adequada e refeições mais conscientes. Embora pareça algo mais simples, a mastigação adequada melhora a fragmentação dos alimentos e facilita a ação das enzimas digestivas. Isso reduz a quantidade de substratos não digeridos que chegam ao intestino e acabam sendo fermentados pelas bactérias. Com o tempo, essas mudanças podem ajudar a restaurar parte da eficiência digestiva. O terceiro passo é reduzir a carga inflamatória. E entra algo muito importante. A inflamação raramente é causada por um único fator isolado. Normalmente, ela surge da soma de vários estímulos ao longo do tempo.
Uma alimentação pró-inflamatória, privação de sono, estresse crônico, excesso de ultraprocessados, desequilíbrios intestinais. Quando esses fatores se acumulam, o sistema imunológico pode permanecer em um estado constante de ativação. Por isso, reduzir a inflamação envolve olhar para o contexto mais amplo do estilo de vida. Por exemplo, o sono tem um papel fundamental na regulação do sistema imunológico. Durante o sono profundo ocorrem processos importantes de reparo celular, regulação hormonal e modulação inflamatória. A privação crônica do sono pode aumentar marcadores inflamatórios e prejudicar a regulação metabólica. O estresse crônico também influencia diretamente a inflamação. A ativação constante do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal altera níveis do cortisol e pode afetar tanto o sistema imunológico quanto o funcionamento intestinal. Além disso, dietas ricas em alimentos ultraprocessados tendem a apresentar menor densidade nutricional e maior presença de aditivos, açúcares refinados e gorduras de baixa qualidade, que pode contribuir para alterações metabólicas e inflamatórias. Claro, manter saúde intestinal continua sendo um ponto central. Isso envolve cuidar da diversidade alimentar, do equilíbrio da microbiota e da integridade da barreira intestinal. O objetivo real, quando juntamos todos esses elementos, uma coisa fica muito clara. O objetivo não é viver em um ciclo infinito de restrição alimentar. E o objetivo também não é criar uma lista cada vez menor de alimentos proibidos. O verdadeiro objetivo aqui é restaurar a capacidade do corpo de lidar com os alimentos de forma mais segura. Ou seja, voltar a comer com tranquilidade, reduzir o medo alimentar, entender o funcionamento do próprio corpo e construir uma alimentação que seja sustentável no longo prazo. Porque no final das contas, uma alimentação saudável não é apenas aquela que evita sintomas, é aquela que permite que você viva com mais liberdade, mais energia e menos medo da comida. Bom, depois de tudo que falamos sobre inflamação, energia, digestão, eixo intestino-cérebro, pode surgir uma sensação comum. Ok, mas por onde eu começo? E a verdade é que você não precisa começar com algo complexo. Antes de qualquer estratégia alimentar ou ajuste mais específico, existe um passo muito simples que já pode revelar muita coisa sobre o funcionamento do seu corpo. Nos próximos dias, eu quero que você observe 3 sinais biológicos muito importantes. Esses sinais são pistas de que o próprio organismo deixa sobre como ele está respondendo à alimentação e o ambiente. Então, a primeira coisa que você vai fazer é observar como você se sente depois de comer. A primeira coisa é observar como seu corpo reage após as refeições, não apenas imediatamente, mas também algumas horas depois. Porque quando o sistema digestivo funciona bem, a digestão costuma acontecer de forma relativamente silenciosa. O alimento é processado, os nutrientes são absorvidos e o organismo segue funcionando sem gerar grande desconforto. Mas, quando existem dificuldades digestivas ou processos inflamatórios no trato gastrointestinal, o corpo costuma gerar mais sinais. Por exemplo, uma sensação de estufamento, um peso abdominal, um excesso de gases, sonolência intensa após comer, desconforto digestivo. Bom, esses sinais podem indicar que algo naquele processo digestivo não está acontecendo de forma realmente eficiente. Às vezes pode ser uma intolerância específica, outras vezes pode ser uma fermentação excessiva, ou até mesmo uma combinação de fatores como velocidade da alimentação, composição da sua refeição ou estado da microbiota intestinal. Bom, observar essas respostas ajuda a começar a entender qual o contexto alimentar. Observar essas respostas ajuda a começar a entender quais contextos alimentares parecem facilitar ou dificultar a sua digestão. O segundo passo é observar a sua energia ao longo do dia. Como que a sua energia se comporta ao longo do dia? Nosso metabolismo não produz energia de forma completamente estática. Ele funciona em ciclos regulados por hormônios, disponibilidade de nutrientes e um ritmo circadiano. Quando esse sistema está relativamente equilibrado, a tendência é que a energia ao longo do dia seja relativamente estável, com pequenas variações naturais. Mas quando existem processos inflamatórios, instabilidade glicêmica ou dificuldades metabólicas, esse padrão pode se tornar mais irregular e perceptível. Quando você para observar, algumas pessoas começam a perceber algo como picos de energia, seguidos por quedas bruscas de sonolência forte após uma refeição. Após refeições, necessidade constante de café ou açúcar para manter o foco, dificuldade de concentração no meio da tarde. Bom, essas oscilações podem indicar que o corpo está tendo dificuldade de manter uma liberação estável de energia celular ao longo do dia, que pode estar relacionado a uma inflamação metabólica, resistência à insulina ou digestão menos eficiente. Por isso, observar o padrão de energia ao longo do dia pode
Pode revelar muito sobre como o metabolismo está lidando com o combustível que você fornece ao corpo. E o terceiro passo é observar o funcionamento do seu intestino, pois é uma observação que muitas pessoas ignoram, mas que na verdade é uma das janelas mais importantes para entender a sua saúde digestiva, que é o funcionamento do intestino. O seu intestino reflete diretamente o equilíbrio entre digestão, microbiota e motilidade gastrointestinal. Quando esses sistemas estão funcionando bem, o trânsito intestinal tende a ser relativamente previsível. Mas quando existem alterações digestivas ou inflamatórias, o intestino costuma sinalizar isso de forma diferente. Por exemplo, alterações frequentes no ritmo intestinal, episódios de constipação ou diarreia, sensação de evacuação incompleta, presença frequente de gases ou distensão abdominal. Esses são alguns sinais que indicam que o ambiente intestinal pode estar sofrendo algum tipo de desequilíbrio. E muitas das vezes eles aparecem antes mesmo de sinais mais intensos. O corpo sempre deixa pistas. Existe uma ideia muito importante quando falamos sobre saúde digestiva e inflamação. O corpo raramente muda de um estado saudável para um problema grande de forma repentina. Na maioria das vezes, ele passa por etapas intermediárias, e essas etapas, o organismo começa a emitir pequenos sinais. Mudança na digestão, alteração na energia, oscilações de humor, desconfortos após as refeições. Esses sinais são pistas. Eles mostram que algum sistema do corpo pode estar funcionando de uma forma menos eficiente. Por isso, desenvolver a capacidade de observar essas respostas do organismo é um passo muito importante. Porque quanto mais cedo você identifica esses padrões, mais fácil fica entender as causas e ajustar o que precisa ser ajustado. E é exatamente isso que permite sair de um ciclo de tentativa e erro e começa a construir uma relação mais previsível e segura com a alimentação. Talvez você se identifique com algumas dessas situações. Viver em hipervigilância alimentar, pensar muito antes de cada refeição, evitar eventos sociais porque não sabe como seu corpo vai reagir, sentir medo de passar mal depois de comer, ou conviver com uma sensação constante de energia baixa, mesmo tentando fazer tudo certo. Se esse é seu caso, é importante você entender uma coisa. Muitas vezes o problema não está apenas no alimento isolado. Ele pode estar no estado digestivo e inflamatório do organismo como um todo. Quando existe uma inflamação persistente ou quando o sistema digestivo perdeu parte da sua eficiência, o corpo pode começar a reagir de uma forma exagerada a estímulos que antes seriam bem tolerados. E isso cria um ciclo. A pessoa passa mal, corta alimentos, fica com medo de comer, a dieta fica cada vez mais limitada, mas a causa do problema continua lá. E a boa notícia é que esse processo não precisa ser permanente. O sistema digestivo tem uma capacidade enorme de adaptação e recuperação quando os fatores que mantêm a inflamação começam a ser ajustados. E nos próximos conteúdos aqui do canal eu vou aprofundar exatamente isso. Vamos falar sobre como identificar gatilhos alimentares reais, como reconstruir a digestão, como reduzir a inflamação intestinal, como voltar a ter uma relação mais tranquila com a alimentação, sem viver um ciclo de restrição, medo ou tentativa e erro. Se esse tema fez sentido para você, me conta uma coisa aqui nos comentários. Qual desses sinais você percebe mais no seu dia? Cansaço constante? Estufamento? Oscilação de energia? Ou dificuldade de concentração? Porque entender estes padrões é justamente o primeiro passo para começar a mudar o seu cenário. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Curte o vídeo se você gostou, comente. Um beijo da Gabi. Tchau!